O Livro dos Médiuns é uma das obras fundamentais do Espiritismo, escrito por Allan Kardec e publicado em 1861. Ele se debruça sobre os aspectos práticos e teóricos das manifestações espíritas, oferecendo um guia para aqueles que desejam entender ou desenvolver a mediunidade. Kardec define mediunidade como a capacidade de um indivíduo servir de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, sendo os médiuns os agentes dessa comunicação. Estrutura da obra. O livro é dividido em duas partes principais. 1. Noções preliminares. Trata da introdução ao mundo espiritual, explicando os fenômenos relacionados à mediunidade. Kardec apresenta conceitos básicos sobre a existência dos espíritos, suas naturezas e os mecanismos pelos quais eles interagem com o mundo físico. 2. Das manifestações espíritas. Essa segunda parte é a mais extensa e aborda detalhadamente os diferentes tipos de fenômenos mediúnicos, a mecânica da comunicação espiritual e as qualidades exigidas dos médiuns. Resumo dos principais temas. A natureza dos espíritos. Kardec explica que os espíritos são as almas dos homens que já viveram na Terra ou em outros mundos e que continuam a existir após a morte física. Eles conservam suas personalidades e podem influenciar o mundo material, sendo os médiuns aqueles que servem de intermediários entre os dois planos. Tipologia dos médiuns. O livro descreve diversas categorias de médiuns, cada uma com uma habilidade específica. Entre elas estão os médiuns audientes, que ouvem os espíritos, psicógrafos, que escrevem sob a influência dos espíritos, curadores, que podem atuar na cura espiritual, entre outros. Kardec ainda ressalta que todos têm alguma sensibilidade mediúnica em graus variados. Tipos de comunicações. Há 3 tipos principais de comunicações espíritas, segundo Kardec. Comunicados frívolos, geralmente vindos de espíritos brincalhões ou pouco evoluídos. Comunicados sérios. São de caráter mais elevado, com ensinamentos morais e filosóficos. Comunicados instrutivos. Têm o objetivo de transmitir conhecimento sobre o mundo espiritual e o progresso da alma. Desenvolvimento da mediunidade. Kardec ensina que a mediunidade é um dom natural, mas que pode ser desenvolvida através da prática e estudo, desde que com disciplina e moralidade. Ele alerta sobre os perigos da má prática mediúnica, como a obsessão espiritual, onde o médium é dominado por espíritos inferiores. Controle e identificação dos espíritos. Um dos aspectos mais destacados no livro é a necessidade de discernimento ao lidar com os espíritos. Nem todos os espíritos são confiáveis, e cabe ao médium, auxiliado por um grupo moralmente elevado, avaliar a veracidade e o caráter das mensagens recebidas. Kardec sugere métodos para identificar a autenticidade das comunicações e as intenções dos espíritos. Influência moral e ética. A obra enfatiza que a prática mediúnica deve estar sempre ligada à elevação moral. A mediunidade, segundo Kardec, não é uma habilidade a ser usada de forma egoísta ou comercial, mas sim um instrumento de evolução espiritual e ajuda mútua entre os dois mundos. Aspectos filosóficos. Além de ser um guia técnico, o Livro dos Médiuns também traz reflexões filosóficas sobre a vida após a morte, a natureza da alma e o destino do espírito. Kardec coloca a mediunidade como uma ferramenta para aprofundar o entendimento sobre o sentido da existência, a lei do progresso espiritual e a comunicação contínua entre vivos e mortos, como um processo natural e benéfico, quando conduzido corretamente. Conclusão. O Livro dos Médiuns é uma obra abrangente e técnica, que serve como um verdadeiro manual para médiuns e estudiosos do espiritismo. Ele fornece orientações práticas, mas também aprofunda as questões filosóficas e morais sobre a vida após a morte, a natureza dos espíritos
e o papel da mediunidade. Allan Kardec, com sua abordagem metódica, busca legitimar a mediunidade como uma ciência experimental, mas sempre atrelada ao progresso moral e ético do ser humano. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!